Mateus, capítulo 23, verso 15. Estou aqui pedindo a Deus a graça dEle, a bondade dEle, porque eu estou diante de uma mensagem muito necessária para os nossos dias. Então eu peço a você que esteja totalmente comprometido, seus ouvidos, sua mente, seu coração, para o que nós iremos conversar nessa manhã. Meus irmãos, nesses dias temos acompanhado com tristeza e também com espanto notícias de possíveis graves desvios de comportamento por parte de líderes da fé cristã. Pastores, pastoras, padres. Por que eu digo possíveis? Porque essas pessoas ainda não foram julgadas. Então são possíveis desvios que geram tristeza, escândalo e geram também espanto. E por que gera espanto? Porque essas pessoas, elas afirmam seguir um Deus santo, justo e bom. E aí nós somos tomados de espanto, porque como pode pessoas afirmarem seguir um Deus de justiça e de bondade e às vezes fazerem o que fazem? E essa minha fala, ela não serve só para o momento que estamos vivendo, ela serve também para outros casos que já foram também noticiados ou que nós ficamos sabendo de alguma forma. Então eu quero pensar sobre isso com vocês nessa manhã. Então por isso da necessidade de muita atenção, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Mateus 23:15 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Vamos orar? Pastor Anderson diz que orar é sempre bom. Não é isso, meu pastor? Vamos falar com Deus nessa manhã mais uma vez. Senhor, nos ajude para que sejamos aqui bem-aventurados no entendimento que o Senhor nos deu a respeito do texto, e que aquilo que se tornou claro ao meu coração, possamos de alguma forma, Senhor, transmitir para que também fique claro aos ouvidos e à mente dos meus irmãos. Nós oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não ouço isso hoje com muita frequência, mas na minha adolescência era comum eu ouvir dos mais velhos: você precisa ter uma religião. Não sei se é o caso de vocês, mas era muito comum os mais velhos darem esse conselho aos adolescentes: você precisa ter uma religião. É bom você ter uma religião. E qual era o entendimento dessas pessoas? Qual era o entendimento? O entendimento era que a religião e a fé faz bem. Por isso do conselho, você precisa ter uma religião. A religião vai lhe fazer bem. Esse era o motivo do conselho. E de fato, irmãos, a religião e a fé faz bem. A religião e a fé têm grande potencial de fazer bem às pessoas. Quantas milhares e milhares de pessoas que tiveram suas vidas mudadas por conta do encontro com a fé. Quantas pessoas tiveram a vida mudada, ou as vidas mudadas para melhor, ao encontrarem com as Escrituras, ao
ao encontrarem com o próprio Cristo, ao encontrarem com o Evangelho. Quantas pessoas tiveram as vidas melhoradas? Uma melhora, uma mudança até prevista nas Escrituras. Quem não sabe o que diz 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo? Quem tem o verdadeiro encontro com o Cristo de Deus, tem a vida mudada, transformada, para melhor. Vai ser mais gente boa, vai ser mais amoroso, vai ser mais perdoador, vai ser mais compreensivo, vai ser mais tolerante. Então é isso que se espera dessa pessoa que se encontra com esse evangelho de paz, de justiça e de amor. O que falar de Zaqueu? Um avarento, egoísta, mas ao encontrar-se com Cristo, Senhor, me comprometo, vou dividir metade dos meus bens com os pobres. O que é isso? É o grande potencial do evangelho de transformação e de mudança. Entende-se que pessoas ruins passam a ser boas, e que pessoas boas tendem a melhorar ainda mais. A religião, a fé, principalmente eu estou tratando da fé evangélica, sem dúvidas ela faz bem. Faz bem. Comportamentos são mudados, viciados são transformados, famílias são restauradas, corruptos são salvos, pessoas são curadas, tanto física como emocionalmente. Mas, irmãos, agora eu entro numa parte delicada. Porque se é verdade que a fé e a religião fazem bem, também é verdade que a má compreensão dela pode fazer mal. A má compreensão, o mau entendimento da fé pode fazer mal. Meu Deus, Oswaldo, eu vi gente que, como a gente diz no mundo, era gente boa, pastor Anderson, mas veio para a igreja, e eu não sei o que aconteceu, parece que entendeu o evangelho errado, parece que ficou só lendo o Antigo Testamento, parece que leu a Bíblia de cabeça para baixo, e essas pessoas começaram a desenvolver compreensões equivocadas a respeito da vida e das pessoas. Jesus. E isso é tão verdade que a gente acaba de ler um texto aqui agora que comprova isso. Olha aí o que a Bíblia diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é um prosélito? É um estrangeiro convertido ao judaísmo. Jesus aqui está criticando esse comportamento missionário, mais uma missão destrutiva dos fariseus. Essa ação evangelizadora dos fariseus não produziam pessoas melhores. Essa ação evangelizadora dos fariseus produziam pessoas piores. Que coisa séria! Essa ação evangelizadora não produzia filhos do reino, produzia filhos do inferno. Escritor americano chamado Tom Rovestol, em seu livro A Neurose da Religião, ele vai dizer assim: os novos convertidos ao judaísmo se tornavam mais farisaicos do que os fariseus. Mais farisaicos do que os fariseus.
É um pseudo-discipulado. É um pseudo-discipulado que, ao invés de gerar pessoas melhores, gera pessoas piores. Boa parte dos religiosos dos tempos de Jesus, homens, mulheres, eram pessoas orgulhosas, intolerantes, insensíveis, radicais, hipócritas, segregatistas, eram preconceituosos, eram sanguinários. Tudo isso pela má compreensão da fé. É o sacerdote, o levita, Anderson, que passa de largo do homem caído à beira do caminho. Por quê? Não, esse homem ele pode estar morto, e a lei diz que se eu tocar num morto eu vou me contaminar. Cara, mas espera aí. Toda a necessidade humana está acima de qualquer cerimônia religiosa. Não, mas espera aí, é alguém que está morrendo. Então a lei fica de lado, porque a vida está sobre todas as coisas. É isso. Mas hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Vivemos essa realidade, onde a má compreensão da essência do Evangelho, a má compreensão dos valores do reino, parece que não entra na nossa cabeça. E aí o que acontece é que algumas pessoas se tornam piores. E fazem o que fazem. Então nessa manhã eu quero tentar apresentar uma explicação do porquê a religião às vezes faz mal. Por que a religião às vezes piora? Por que às vezes as pessoas vêm para a igreja e às vezes a mulher diz assim: cara, você não está entendendo o que está acontecendo com você. Era para você estar melhor, você está piorando. É o filho que vem para a igreja e às vezes o pai fala assim: o que está acontecendo, menino? Às vezes, Tarcísio, é isso, é a má compreensão do Evangelho. E olha só como isso é bem sutil. Olha só. Em primeiro lugar, desejamos tanto o céu que nos esquecemos da terra. A religião às vezes faz mal, porque desejamos tanto o céu que esquecemos da terra. Aqui todo mundo sabe disso. A Bíblia diz que nós temos uma dupla cidadania. É ou não é verdade? Nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos teixeirenses, mas somos cidadãos de um reino que está para além dessa realidade. Um reino que está para além dessa realidade, mas que invadiu a nossa realidade com a vinda de Jesus. Somos cidadãos teixeirenses ou itarantienses, mas somos cidadãos do reino do Altíssimo. É Jesus que vai dizer isso. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. É Paulo que vai dizer. A nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3 e verso 20. Nossa pátria está nos céus. O que ocorre às vezes é que há um descompasso nesse processo, que às vezes a gente só se vê como cidadão, pastor Valmir, do céu. A gente só se percebe como cidadão do reino, escatológico, do porvir. Mas você é cidadão daqui de baixo também. E nessa expectativa, nessa esperança que deve acontecer do reino do céu, a gente às vezes negligencia o que está aqui embaixo. E eu vou dar para vocês 3 exemplos simples e básicos. Primeiro lugar, no ano de 2003, pastor Anderson era agente de saúde no combate à dengue. Subia escadas, colocava o veneno ali nas caixas d'água. Visitei então a casa de uma senhora, crente. E ela então me recebeu e depois ela começou a se tornar áspera. Para
que isso? Para que isso? Para que isso? É o apocalipse, não tem jeito, pode ir embora, você está perdendo o seu tempo. Uma esperança celestial que é genuína e verdadeira, mas um desprezo pelo cuidado do que acontece aqui embaixo. Ano de 2002, tivemos um candidato evangélico a presidente da República. E aí, eu vi alguns amigos no trabalho conversar. Eu que não voto, para quê? Para que um presidente evangélico? Ele não vai poder resolver nada, porque a palavra de Deus está se cumprindo e o mundo vai de mal a pior. Eu também cito um exemplo agora, atual. Estava aí nas redes sociais e eu então me deparei com um comentário de um internauta crente. Ele dizia assim: para que o cuidado com a ecologia? Para que o cuidado com a natureza? O apocalipse está vindo aí, tudo vai acabar, então para que cuidar das florestas? É essa ignorância que não pode tomar conta dos nossos corações, porque não é por conta da minha esperança celestial que eu vou negligenciar a mordomia cristã aqui embaixo. Irmãos, a religião faz mal quando negamos a terra em nome do céu, quando negamos a presente era em nome da futura. Pastor, o que a gente faz então? A gente olha para Jesus. Jesus almejava o reino. Jesus almejava que o reino de justiça chegasse, viesse. Mas ele fez o quê? Ele interagiu, ele viveu, ele combateu injustiça, ele repartiu o pão. Jesus não negligenciou o seu mundo em nome do vindouro. Cabeça no céu, cabeça na terra. Ou talvez pés no chão e mente e esperança quanto ao reino de Deus que há de vir. É isso, equilíbrio. Nada mais do que equilíbrio. Segundo lugar, a religião às vezes faz mal quando buscamos tanto a santidade que nos tornamos orgulhosos. Buscamos tanto a santidade que nos tornamos orgulhosos. Santidade sem humildade é uma praga. Santidade sem humildade nos conduz a um sentimento de superioridade. Sentimento de superioridade. Todo mundo aqui também sabe disso. A oração do fariseu no templo. O que ele disse? Ó Deus, Deus, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens. Em nome da santidade, orgulho. Eu vou confessar os meus pecados aqui sim. Quantas as vezes eu, de posse de uma Bíblia, me achei melhor do que os outros. Quantas vezes, por não frequentar alguns bares, eu me sentia superior. Não, eu sou escolhido de Deus, eu não vou para esses lugares. Esses homens são todos perdidos. Ai de vós os que ris, porque há vez de chorar. Orgulho. Pastor, o que a gente faz então? A gente olha para Jesus. Jesus, tem alguém mais santo do que Jesus? Existiu alguém mais santo do que Jesus? Não, não existiu. Mas sendo ele o homem mais santo de todos, foi alguém que viveu em humildade, tolerância e respeito às pessoas. Alain, sendo Jesus quem foi, ele lavou pés, imundos e sujos, de discípulos ainda imaturos e perdidos. A gente olha para Jesus, o mais santo e ao mesmo tempo o mais humilde, o mais santo e o mais desprovido de orgulho. A gente tem tanta coisa para conversar sobre isso, mas eu preciso avançar. Terceiro lugar. Quando desejamos tanto a piedade que nos tornamos segregatistas.
piedade, desejamos tanto a piedade, que nos tornamos segregatistas. Em nome da piedade, em nome da devoção a Jeová, os fariseus se empenhavam de forma muito meticulosa a se isolar das demais pessoas. Em nome da piedade e isolacionismo. Em nome da piedade, um gueto judeu. Em nome da piedade, um bairro judeu. Eles eram tão segregatistas que eles evitavam até o aperto de mão. E não era por higiene não, como hoje. Não era por uma questão de se proteger não. É que eles entendiam assim. Se eu pegar na mão desse pecador, se eu pegar na mão desse estrangeiro, se eu pegar na mão dessa prostituta, se eu pegar na mão desse beberrão, eu vou me contaminar diante de Deus. Esse era o pensamento. Esse era o pensamento. Hoje as coisas não parecem muito diferentes. Cadê o pastor Cleudson, meu amigo, cadê? Está aqui? Está não? O que acontece? Hoje, em nome da piedade, a gente pode cometer esse equívoco de nos afastar das pessoas. Pastor Anderson, eu acho que o senhor sabe dessa pesquisa, acho que a gente já conversou sobre isso algum tempo atrás. A pesquisa diz assim, que 2 anos após a conversão de alguém ao cristianismo, 2 anos depois da sua conversão, ele só terá amigos evangélicos. À medida que o tempo passa, as amizades, se aproximam. E não está errado não, tem que agregar mais amigos mesmo, os amigos da igreja. Mas o problema todo é que em nome da amizade talvez, que fala a mesma língua, que pensa da mesma forma, a gente já não vai mais naquele aniversário, a gente já não vai mais naquele casamento, a gente não já conversa mais com aquela pessoa. Olha para o WhatsApp. Seus amigos talvez só são crentes, só são evangélicos. O que é isso? Estamos talvez caindo no mesmo erro dos fariseus, que em nome da piedade se isolavam. Pastor, por que isso acontece? Por conta de Salmos capítulo 1, que é mal compreendido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. É desse jeito ou é alternado? Mas é por aí. Não, eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Irmãos, o que é escarnecedor? É todo mundo que não é crente é escarnecedor? Não, escarnecedor é alguém que zomba de Deus. É quem zomba de Deus. Aquele seu amigo, talvez ele não zomba de Deus. Por que se afastar dele? Como é que nós vamos conseguir levar essa pessoa à fé? Um dia, em uma determinada igreja, tínhamos uma campanha evangelística, e uma irmã então disse assim, eu não vou participar dessa campanha evangelística, porque eu não conheço ninguém que eu possa comunicar o evangelho. O que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, essa irmã, esse irmão, as pessoas, elas acabaram se fechando em um ciclo, um ciclo de amizades, ou em volta de amizades, apenas que pensam como ela. Amigo só crente. Pastor, o que a gente faz? A gente olha para Jesus, que sendo ele o mais piedoso, o mais devoto de todos os homens, levou o apelido de amigo de pecadores. Anderson, o que para os fariseus era uma crítica, para Jesus era um elogio. Eu, amigo de pecadores, glória a Deus. É isso mesmo, eu bebo com eles, eu caminho com eles, eu converso com eles, eu vou na casa deles, porque o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o que se havia perdido.
É preciso haver equilíbrio. Se a amizade ímpia está te fazendo mal, você tem que avaliar quais são os limites. Mas nunca dizer, eu não ando mais, eu não falo mais, eu não ligo mais. Como a gente cumpre a missão? Sem contato com as pessoas que ainda não conhecem esse Jesus maravilhoso, que ensina a gente a viver. Eu tenho ensinado para os irmãos que Jesus ensina a gente ir para o céu, mas Ele também ensina a gente a viver na terra. Quer viver bem na terra? Olha para Jesus. Quer ser uma pessoa agradável, gente boa, como o crente é? Uma pessoa fenomenal esse cara. Ele entra e sai e aí... É olhar para Jesus. Ele ensina a gente a ir para o céu, mas Ele ensina a gente a viver na terra. Já caminhando aqui para o final. A religião, ela faz mal. Quando valorizamos tanto a ortodoxia, que nos tornamos intolerantes. O que é a ortodoxia, pastor? É a interpretação correta das Escrituras. Interpretação correta das Escrituras. Como é que eu posso melhor explicar isso? Olhando de novo para Jesus. Jesus pregava a verdade? Sim. Mas Jesus não só pregava a verdade. Jesus era a verdade em pessoa. Eu sou a verdade, João 14:6. Mas Oswaldo, mesmo Jesus sendo a ortodoxia encarnada, mesmo Jesus sendo alguém possuidor de toda a verdade, Ele não era intolerante. Ele não era intolerante. Ele respeitava as pessoas. Jesus não era intolerante. Aquela mulher adúltera, ela poderia ser morta ali, mas Jesus prefere o perdão. Pessoas poderiam ser acusadas, mas Jesus preferia o diálogo pacífico e amoroso. A gente precisa ter cuidado, porque nesse afã de que eu tenho uma verdade, você tem realmente a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. O problema é que a gente pode se perder na intolerância. Quer ver um exemplo? Para que a gente se torne tudo ainda mais simples ainda. Pessoas que dizem assim, olha, o culto às imagens é pecado. É uma verdade. Não terás outro Deus diante de mim. Êxodo 20. Mas por eu considerar culto às imagens errado, isso me dá o direito de ir numa igreja católica e quebrar santo? Não, é isso. A verdade não pode gerar intolerância. É isso. Poxa, eu não acredito de forma nenhuma que o homem morto venha aqui. Aos homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois da morte o juízo, Hebreus 9:27. Mas isso me dá o direito de ir num centro espírita e quebrar os objetos tidos como sagrados a eles? Não! Interessante que lá no Rio de Janeiro tem um movimento chamado Traficantes Evangélicos. O que é isso? O cidadão foi criado desde pequenininho, Tarcísio, na igreja evangélica. E lá ele aprendeu que a macumba é uma coisa abominável a Deus. E aí ele cresceu ouvindo isso na igreja. A criança, adolescente, jovem, com 20 anos esse cara se afasta da igreja. E ele se torna um traficante. Aí ele se torna o chefe do morro. O que ele faz? Ele manda destruir todos os centros de macumba do morro. Que a verdade que eu tenho e que vem do céu, que está na Bíblia, me torne não intolerante, mas alguém mais respeitador. Espera aí! Eu acredito que o casamento deve ser entre homem e mulher. Amém, eu também creio. Mas isso não me dá o direito de ser preconceituoso. A religião pode fazer mal. Quando em nome da ortodoxia nos tornamos intolerantes. O que a gente faz?
O que a gente faz, pastor? A gente olha para Jesus, exemplo de respeito. E aí eu encerro. Por que a religião pode fazer mal? Quando buscamos tanto o divino e esquecemos do humano. Buscamos tanto o divino e esquecemos do humano. O encontro com Deus é um encontro com o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A religião faz mal quando na busca intensa e desequilibrada do divino, nos alienamos do humano e dizemos assim: Deus me basta, Deus e mais nada, Deus me é suficiente. Oh, filho de Jesus, se Deus fosse suficiente, Ele não teria dito a Adão: não é bom que o homem esteja só. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Pastor, e o que a gente faz? A gente olha para Jesus, que buscava Deus, mas buscava Zaqueu, que buscava Deus, mas buscava Bartimeu, que buscava Deus, mas buscava Pedro. Não podemos, nessa busca desequilibrada do divino, esquecer do humano. A sua fé só será completa se a sua fé te levar até o pastor dessa igreja. A sua fé só será completa se ela te levar ao pessoal aqui dessa mesa lá de trás. A sua fé só será completa se ela lhe levar até pessoas. Essa espiritualidade de dizer assim: eu só ando com Deus, varão, eu só ando com Deus, eu só converso com Jesus, isso é farisaísmo da melhor qualidade. O que a gente faz, pastor? A gente olha para Jesus. Exemplo de equilíbrio. Exemplo de homem. Exemplo para toda a humanidade. O Filho de Deus. Se a gente olhar para Jesus, a fé sempre fará bem. Se a gente olhar para Jesus, nós vamos melhorar e crescer como pessoas. Que a sua chave hermenêutica de interpretação da Bíblia seja o próprio Cristo. Quando lê o Antigo Testamento, olhe para Jesus. O que Ele fez, o que Ele falou. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.